O poeta Ogden Nash é um poeta americano, nasceu em 1902 e morreu em 1971. Ele disse certa vez que você só é jovem uma vez, mas pode permanecer imaturo indefinidamente. Então, a imaturidade atormenta a todos nós. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo na conversão, mas estamos pela eternidade para ser plena e finalmente salvos da carne que nos persegue a cada momento de vigília nesse mundo. Nós estamos esperando a eternidade para estar completamente livres disso. E essa bendita esperança nos mantém o quê? Nos mantém lutando contra a inércia da imaturidade. O Espírito de Deus habita em nós, está conosco. A perfeição não pode ser totalmente alcançada nesta vida, mas uma vida de maturidade crescente é o nosso chamado, é o chamado de todas as pessoas que foram regeneradas. É para esse fim que nos esforçamos e nossos objetivos de santificação apontam todos para este lugar. Então, embora nós sejamos salvos pela graça e não pelas obras, é responsabilidade do crente operar a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar, como Paulo diz em Filipenses 2:12. Eu estava vendo alguém contando que, quando criança, no encontro familiar, colocaram as crianças para brincarem no quintal, para queimarem um pouco de energia, enquanto esperavam o churrasco no almoço, que ia ser ao ar livre. E no meio de toda a emoção da criançada, alguém me contou que o orgulho entrou em seu coração e ele pegou um foguete adquirido secretamente, sem o pai saber. E enquanto o seu coração disparava, ele teve a brilhante ideia de colocar o foguete no meio da grande churrasqueira cheia de carvão, não é? E ligou lá o foguete. Então ele imaginou apenas um grande estrondo e o aplauso dos amigos, um momento hilário onde eles iam rir, mas como a maioria dos novatos na vida, ele não conseguiu perceber o efeito abrangente da sua imaturidade. Houve um grande estrondo, muito maior do que ele imaginava, e então tudo que ele podia ver à volta toda na casa é uma nuvem de fumaça de carvão se movendo pelo quintal, sujando tudo, e para o horror dele não havia mais um pedaço de carvão na churrasqueira grande. E agora aquela churrasqueira que era brilhante estava totalmente preta, e quando ouviu a explosão, o pai dele saiu pela porta dos fundos e ele disse que pensou que era o fim da sua vida como ele conhecia, mas certamente aquele comportamento infantil rendeu uma justificada punição rápida e severa. Infelizmente, essa imaturidade que você vê numa criança se insinua em áreas da vida onde ocorrem consequências muito mais graves do que essa que você pode lembrar olhando para trás com um sorriso. Essa imaturidade é um problema sério na igreja, onde muitos substituem uma fé infantil, como está em Mateus 18:4, por uma mente infantil. E os frutos dessa substituição são extremamente destrutivos nesta geração e, infelizmente, nos futuros seguidores de Cristo. Nós encontramos uma igreja contemporânea não imaculada e sem defeito, mas pior, totalmente superficial, mundana, inepta e totalmente contente com sua imaturidade, sem recursos para lidar com os problemas da vida. Então estão mergulhados nas mesmas tristezas, depressões e falta de sabedoria do mundo à nossa volta. Infelizmente, há alguns que preferem a mente infantil ao invés de uma fé infantil. Uma fé que confia totalmente
em seu pai. Alguns realmente preferem uma vida abrigada na imaturidade, porque, estranhamente, eles confundem simplicidade é igual a felicidade. E é o seu mantra. Mas Provérbios nos dizem que ser simplório resulta em superficialidade. Agora, como nós chegamos aqui, talvez na igreja menos sábia, adulta, e sabendo discernir a vida, a alma, os problemas à luz do Evangelho? Quais são as raízes da vida cristã imatura que atualmente impede o crescimento da igreja e impede sua necessária santificação, que faz a maioria das pessoas não saberem eles mesmos lidarem com os problemas da vida? Eles precisam de aconselhamento momento após momento, como se fossem criancinhas que não sabem lidar com a vida. Eu acredito que existem 3 razões principais e uma série de causas secundárias pelas quais nós permanecemos imaturos em vez de buscar a maturidade em Cristo. A imaturidade, ela está disponível para todos, e quaisquer um que não faça simplesmente praticamente nada a respeito. A maturidade, por outro lado, é o fruto de dias e horas de andar no Espírito, uma busca constante e intencional de Cristo, desenvolvendo um sistema de valores bíblicos, um desdém saudável até por pecados ditos respeitáveis, e um grande esforço para matar nossos pecados persistentes, não é? Ou como o apóstolo João classifica, os ídolos do coração, em 1 João 5, 21. Então, a apatia é o principal assassino da maturidade. A apatia é o principal assassino da tua imaturidade. Quando o foco pessoal entra em nossos corações e nos consome, a fome por coisas espirituais acaba. A dura realidade é que algumas pessoas simplesmente não se importam e foram endurecidas pelo engano do pecado, como Hebreus 3,13 diz. Pequenos pensamentos sobre Deus produzem uma pequena visão da santificação, porque produzem uma pequena visão de Deus. Pequenos pensamentos sobre Deus extinguem o zelo necessário por uma semelhança com Cristo. O desviado disse em seu coração: eu não me importo. Não é? Uma fé fria e apática é uma fé imatura. A imaturidade, como resultado da apatia, não anima nada, apenas rouba, mata e destrói a maturidade. Não há um frescor em sermos espontâneos e imaturos. A apatia, ela não pode ser racionalizada e nos torna insensíveis às realidades espirituais. Todo pecado nos torna estúpidos, mas a apatia nos torna frio e estúpidos. A preguiça é o segundo assassino primário, eu diria, da maturidade. Enquanto a apatia diz, eu não me importo, a preguiça se preocupa, se importa, mas não faz nada a respeito. Então, a dura realidade, eu diria, é que muitos cristãos não estão dispostos a pagar o alto preço da disciplina pessoal para buscar a Cristo acima de tudo. Há uma recusa em trabalhar diligentemente, como 1 Coríntios 9, 27 diz. O apóstolo Paulo, bem no final da sua vida, disse que queria conhecer a Cristo e conhecer o poder da ressurreição e conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo, em Filipenses 3,10. Inúmeras vezes coube a ele, sob a inspiração do Espírito Santo, a demonstrar à igreja a superar-se ainda mais, como está em 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Então lembre-se de que a imaturidade não é apenas um problema moderno. Havia também cristãos imaturos no primeiro século. Então ouço o desafio de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja repleta de imaturidade. Ele diz assim: e eu, irmãos, não poderia falar com vocês como homens espirituais, como a crianças em Cristo, deite leite para beber, não comida sólida, pois vocês
ainda não eram capazes de receber. Na verdade, mesmo agora, vocês ainda não são capazes, pois ainda são imaturos. Pois visto que há ciúme e contenda entre vocês, vocês são carnais e não estão andando como meros homens naturais. Ou seja, que diferença há entre vocês e a cultura greco-romana à volta de vocês? É o que ele diz em 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Então a preguiça deve ser substituída pela disciplina rigorosa que resulta em maturidade crescente em Cristo. E uma terceira causa primária para a imaturidade é a ignorância. Eu não estou sendo aqui pejorativo, mas falando da competência espiritual necessária para crescer em Cristo. A ignorância pode ser intencional e pecaminosa, ou pode ser que alguém é um novo cristão, ou simplesmente nunca foi ensinado a andar em Cristo, ou ensinado profundamente na palavra de Deus. Independentemente do motivo, a ignorância não é um estado no qual alguém deve permanecer, ou que tenha desculpa de permanecer. Pedro, ele disse que temos tudo o que precisamos para a vida e piedade, tudo, em 2 Pedro 1,3. As desculpas, elas são meros obstáculos num caminho reto de obediência que Cristo ordena que sigamos. Nós temos acesso direto à mente de Cristo. Nós temos acesso direto à palavra de Cristo, à igreja de Jesus Cristo e ao Espírito de Cristo, que nos ajuda a abandonar as obras da carne e suas desculpas em troca da maturidade genuína. Nós podemos alegar ignorância por um certo período, mas depois de um tempo, isso se torna uma desculpa pobre. Espera-se que até mesmo você seja chamado para uma vida cristã madura. Não importa como tua vida foi, como foi teu passado, como foram teus traumas, etc. A maturidade é algo que devemos nos esforçar para atingir. E se foi esperado de todos os crentes nas Escrituras, é esperado de você e é possível. A ignorância, por qualquer motivo, é um assassino da maturidade e algo a que devemos resistir com todas as nossas forças. A igreja precisa de cristãos maduros para serem exemplos a serem seguidos por outros, para servirem ao reino de Deus e para serem sal e luz para um mundo cético e na escuridão. A imaturidade, ela abafa nosso testemunho e nos torna motivo de chacota para a nossa cultura. A vida infantil afasta as pessoas mais do que qualquer outra coisa. É hora de agirmos de acordo com a nossa idade. Deixar de lado as coisas infantis. Adquirir um pouco de compostura digna do Evangelho e crescermos. O apóstolo Pedro, ele desafiou os crentes que estavam debaixo de uma cultura hostil e muito sofrimento. Ele desafiou eles a ansiar pela palavra de Deus da mesma forma que uma criancinha anseia pelo leite, como está em 1 Pedro 2 e 3. Bebês, eu diria que bebês são viciados em leite. Coloque o Milky Way Midnight, talvez a melhor barra de chocolate do mundo, na frente de um bebê chorando, e ele zombará daquele pedaço de chocolate delicioso. Mas coloque diante do bebê chorando o leite puro na frente dele, e ele vai se alegrar, e vai sugar. Esse apetite insaciável por leite, a palavra, na analogia de Pedro, deve ser replicada na busca da maturidade cristã. É verdade que ainda teremos nossos momentos de imaturidade, mas à medida que preenchermos nosso coração com a palavra de Cristo, haverá cada vez menos espaço para o pecado lá. E a frequência de nossos atos imaturos deverá ser cada vez menor, cada vez menor. Então a maturidade deve ser algo que valorizamos e nos esforçamos para atingir, mesmo que às vezes
deixemos de ser maduros em alguns momentos. Nós devemos ter a santificação em vista. Faça da maturidade um alvo de alto valor. Peça a Deus para despertar o zelo entre você, para você lutar contra a carne. Peça a Ele para acender seu zelo pela verdade. A maturidade não é para poucos escolhidos, mas é o objetivo de todos os escolhidos. Depois de experimentar a maturidade, é difícil voltar atrás. À medida que os meus filhos cresceram, eles superaram alguns comportamentos infantis, fazendo com que Cláudia e eu nos regozijássemos e observássemos como estamos felizes por eles terem superado essa fase de imaturidade. Conforme você escala a montanha da maturidade, certamente você irá cada vez mais detectar a imaturidade a 1 quilômetro de distância. Nada incomoda mais minha pele ou a dos meus filhos, meus meninos, do que chamá-los de imaturos ou dizer que estão agindo como bebês. Ninguém quer ser rotulado de imaturo. Há algo muito mordaz nessa caracterização. No entanto, a realidade é que temos muito mais cristãos imaturos do que maduros. E este não deveria ser o caso. Mas nossas igrejas estão sofrendo as consequências sombrias da nossa própria criação. Nós nos mordemos e devoramos uns aos outros. Amamos o mundo, não amamos a palavra, como 1 João 2, 15 e 16 dizem. Deslocamos nossas prioridades para as mesmas coisas que Jesus disse que não é isso que os gentios buscam. Temos festejado com a comida lixo desse mundo, do humanismo secular, e deixado de lado uma dieta nutritiva da palavra. É fácil e bastante conveniente entender a igreja de Corinto por sua pronunciada imaturidade, mas há imaturidade igual, se não maior, na igreja contemporânea. Nossos pecados podem ser mais respeitáveis, mas não são menos pecaminosos. Nós devemos trocar a apatia, a preguiça e a ignorância por um zelo pela maturidade espiritual, um apetite insaciável pela palavra, a disciplina necessária para andar consistentemente no Espírito e uma paixão por modelar a maturidade para a próxima geração, que é a nossa responsabilidade. Então a minha oração é que Deus nos desperte para a nossa apatia. A minha oração é para que Ele nos dê um desdém saudável pela imaturidade, uma perspectiva teológica correta em relação à santificação e a disciplina necessária para buscar a maturidade com diligência e uma fome e sede por sermos mais maduros, cada vez mais maduros. Essa é a minha oração por mim e por vocês. Amém, queridos. Amém.